E tem torcedor que só quer grife, grife. Então, no Flamengo, às vezes, até isso é difícil. Às vezes você não pode contratar primeiro a aposta. Tem nomes para lateral direita. Recentemente surgiu o nome do lateral do Rask, mas o próprio jogador falou que o Flamengo acho que procurou ele ano passado e ele não quis sair do Rask. Não é uma posição, Rafa Melo, tão simples de encontrar. Quais são os laterais hoje? Cara, ontem eu tava vendo o PSG e Real Madrid. O PSG hoje tem os dois melhores laterais do planeta, na esquerda e na direita. E aí a gente olha para os outros clubes, o Real Madrid com problemas graves na lateral, tanto que improvisou o Valverde. Então imagina como o Flamengo teria dificuldade, Rafa Melo, para buscar essa reposição, né? Primeiro respondendo a sua pergunta se o Danilo pode encaixar ali, eu acho que não. Porque não é a vontade dele atuar mais como lateral. Até porque ele fechou com o Flamengo para jogar de zagueiro. Numa eventual partida ali no campo, um esquema de posicionamento com bola rolando, até tudo bem. Mas do Felipe chegar para ele e falar assim: ô Danilo, hoje você vai iniciar na lateral direita, tá? Porque a gente não tem o Wesley e tudo mais, eu acho difícil, né? Porque ele já esqueceu essa posição de lateral. Esqueceu não, ele não quer mais atuar como lateral, a vontade dele é atuar como zagueiro. Agora, eu concordo muito com o Alan quando ele diz que a posição do Wesley é muito mais difícil de encontrar hoje no mercado do que a posição do Gerson, né? A posição do Gerson, você tem aí muitos jogadores de meio campo que você pode conseguir achar até com uma certa facilidade no mercado. A posição de lateral direito, não, né? E por isso que eu falei que o Flamengo vai precisar repor a saída do Wesley. Eu vi muita gente no chat falando que o Varela já há tempos joga melhor do que o Wesley. O Varela realmente teve jogos interessantes aí, até mesmo quando o Wesley foi convocado a primeira vez para a seleção com o Dorival, o Wesley caiu muito, né, no Flamengo. Começou a errar, começou a falhar, não sei se é uma espécie de falta de concentração, e o Varela começou a crescer ali na posição, né? O Varela se tornou um jogador muito importante. E aí eu vi muita gente comentando aí. Mas na hierarquia, para o Felipe Luiz, o lateral direito é o Wesley, né? Tanto que se vender, o Varela assume a lateral direita como titular e o Flamengo iria ao mercado para contratar um jogador que viesse para disputar a posição. E é como você falou, Reis, se a gente olhar assim no mercado geral, né, no mundo do futebol, são poucos laterais que a gente vê, né? O Hakimi, que teve em campo ontem, porra, comeu a bola, o Real Madrid não teve vida com ele, joga muito, enfim, mas são poucos laterais, se a gente for falar assim, de lateral direito, são poucos no mercado. Se você vê o próprio Hakimi, né, ele demorou para se tornar esse lateral todo. Demorou. Porque, para quem não sabe, ele jogou muito ontem contra quem? Contra o Real. Ele passou no Real. Nunca teve oportunidade, rodou. E aí ele começa a se destacar na Inter de Milão, que tem um esquema de 3 zagueiros aí, ele de ala, ele começa a aparecer mais, e aí ele vai para o Paris Saint-Germain. Tanto quando ele vai para o Paris Saint-Germain, eu lembro até hoje, ainda era o Paris Saint-Germain dos Galácticos lá e tudo, a discussão, o Paris Saint-Germain tinha contratado o Sérgio Ramos, a discussão era o Paris Saint-Germain jogar com 3 zagueiros, porque eram alas. O Hakimi era um ala, que ele não se adaptaria de lateral. Então, no próprio PSG, ele demorou para se adaptar. Ele não foi titular desde que chegou no PSG, ele foi banco por muito tempo e ele foi indo. E é um lateral de muita qualidade, para você ver como não é fácil, né, achar no mercado. Desculpa, Rafa, só para fazer essa observação sobre o próprio Hakimi. Não, é verdade. E contra a Inter de Milão, na final da Champions, ele também jogou muita bola. Então ele, assim, vem se notabilizando um dos maiores laterais direitos do mundo, né, da atualidade. Então hoje para o Flamengo seria mais difícil uma reposição ao Wesley do que uma reposição ao Gerson, né? Inclusive, o Flamengo colocando aí 30 milhões de euros, você tem que colocar aí na balança. Se eu vendo o Wesley por 30 milhões de euros, será que eu consigo comprar um bom lateral por esse valor? Um lateral direito? Ou você vai contratar uma aposta? Você vai no futebol sul-americano e traz um jogador pouco conhecido para dar certo? Ou você recorre à base? Né? Então são algumas questões que o Flamengo coloca na balança, até por isso o Flamengo não está afrouxando nessa negociação com a Roma, porque se dependesse da Roma, 25 milhões de euros estavam depositados na conta do Flamengo hoje, o mesmo valor que o Zenit pagou a multa do Gerson. 25 milhões de euros a Roma paga hoje
Só que o Flamengo não está facilitando porque sabe que é um conjunto, né? Tem a reposição do jogador, é uma posição difícil de você encontrar no mercado. Vai entrar 30 milhões de euros. Se a Roma pagar, você vai conseguir contratar um lateral à altura com 25 milhões, com 20 milhões de euros, você consegue ir ao mercado e contratar um jogador que vai dar certo ali naquela posição, que vai brigar por vaga ali com o Varela. Então é um conjunto de coisas nessa situação aí do Wesley, e acho que por isso o Flamengo não vai facilitar a saída do atleta. Perfeito, ó, manda 2 abraços aí, tá? A turma que tá em Rio das Ostras e você que tá em Campos dos Goitacazes, a audiência aí da galera que tá acompanhando a gente. A Flávia Moretti aí, ó, no Clube de Vantagens. Bom dia! Vocês acham que a repercussão negativa de quase contratação do Mickey vai fazer o departamento mudar o perfil dos candidatos, né, pro elenco? Alan, eu passo a pergunta da Flávia para você, né? Teve a reunião, apararam as arestas, o Boto segue, planejamento está mantido, mas eu acho que o clube pode mudar a rota das negociações. Ontem eu fiz um questionamento, até aqui no nosso grupo interno aqui da S1 Live, sobre o modelo de negócio que o Botafogo tem feito, se o Flamengo poderia fazer isso, se é isso que o Boto quer fazer, né, Alan? O Botafogo está trazendo jovens. No Flamengo é muito difícil implantar, né, esse tipo de contratações. Mas você acha que eles vão manter essa busca por jovens com potencial, com qualidade, ou de repente pode ir para jogadores mais prontos, mais cascudos? Cara, na verdade, eu acho interessante você investir em jovens. O modelo que o Botafogo está fazendo é um modelo mais europeu. Você busca jovens que já têm uma certa rodagem, mas muito para tentar revender. Eu acho que como no Brasil não tem o fair play financeiro, o dono do Botafogo acaba usando o Botafogo para fazer essas contratações, porque talvez se ele não tivesse problema no Lyon, se ele tivesse lá com o clube da Inglaterra, ele estaria fazendo essas contratações para esses clubes. Só que lá tem o fair play financeiro. Então, você vai contratar um ou dois jogadores para o teu elenco principal, mas se você contratar vários jovens, isso já bate o teu orçamento e você não consegue mais contratar. Você fica travado aqui, você não fica. Então, para liberar depois do Botafogo para outros, então eu acho que é um pouco diferente do que qualquer outro clube poderia fazer. Eu acho que é uma boa fazer o seguinte: se você tem um elenco pronto, aquele tipo assim, você tem quase 2 jogadores para cada posição, praticamente 2 jogadores para cada posição, aí eu acho que é interessante você também investir na base. Só que tem um outro ponto: o Flamengo gasta muito dinheiro com a base. Então, eu também acho que para você contratar aposta só, você também olha para a tua base. Entendeu? A não ser que você ache que na tua base realmente não tem. A gente está falando aí de trazer mais atacante. Não sei se vai sair, mas, por exemplo, o Flamengo tem um reforço, cara, já para esse segundo semestre, que é o Alacian. A Copa do Mundo botou o Alacian definitivamente como reforço do Flamengo. Cresceu muito, Né? né, Alan? Cresceu muito. Eu, por exemplo, estava escalando lá, né? O Jet, aquele negócio, escale teu time contra o São Paulo. E eu botei o Alacian no meu ataque pela esquerda. Entendeu? Assim, se eu fosse escalar o time para enfrentar o São Paulo no sábado. Então, enfim, você também tem que olhar para a base. Em relação à questão das apostas do Flamengo, eu acho que é importante também você saber contratar em relação a scouter, tá? Mas a torcida o Flamengo tem o Flamengo, por ser a maior torcida, tem todos os perfis possíveis de torcedor. E tem torcedor que só quer grife. Então, no Flamengo, às vezes, até isso é difícil. Às vezes você não pode contratar primeiro a aposta. Às vezes você tem que contratar primeiro a certeza, aí depois vem a aposta junto, que aí a certeza já está ali. Entendeu? Então, o impacto, porque, por exemplo, o pessoal esqueceu que o Jorginho é contratação para essa janela. Porque como o Jorginho já jogou a Copa do Mundo, o pessoal esqueceu. Mas o Flamengo já teve uma contratação de grande nome para essa janela. Então, se de repente o Johnston, outra aposta que viesse na mesma semana que o Jorginho antes da Copa do Mundo, talvez não tivesse tido barulho. Entendeu? O problema é que, tipo assim, o Flamengo perdeu a Copa do Mundo, saiu o Gerson, aí vai juntando uma série de coisas. Só que eu acho que o torcedor tem que refletir um pouco sobre o mercado do Flamengo. Dá tempo, Reis, de eu fazer uma reflexão Dá rápida? sim, fica à vontade. Entendeu o seguinte: primeiro, faz uma pesquisa no Google, capaz de se tacar assim, é capaz, né? Mercado da bola, transferências concluídas na Europa 2025. Sei lá, bota assim, só para a gente ver as contratações que já estão acontecendo na janela.
O João Pedro, né, que estreou no Chelsea, foi 65 milhões de euros. Eu só estou falando brasileiro. O Matheus Cunha foi para o United por quase 70 milhões de euros. Quase 70 milhões de euros. Isso sem falar das variáveis, né? Que se bater metas, o valor aumenta. Então eu estou falando de 2 jogadores que muitas vezes, quando eles eram convocados, antes do João Pedro fazer. O João Pedro agora virou fenômeno porque fez gol no Fluminense. Enquanto ele estava passando o carro na Premier League, as pessoas achavam ele bagre. Mas enfim, aí é outro assunto. Esses jogadores, quando eram convocados, muita gente falava, isso é bagre, isso não presta, isso é aquilo. E os caras estão saindo por 70 milhões, 60 milhões de euros. Ou seja, não é fácil você buscar reforço de peso na Europa, porque você tem 2 dificuldades. O valor, e mesmo quando o torcedor de você fala, dinheiro agora não é problema para o Flamengo. Convencimento. Jogador ainda é muito relutante a atuar no futebol sul-americano, tendo mercado na Europa. A não ser que seja brasileiro, que queira voltar igual o Di Maria, que já é veterano, mas quis voltar para o time dele, alguns brasileiros, o próprio Danilo, o Jorginho, que quiseram jogar aqui, e normalmente isso é com uma certa idade. Então, cara, é difícil você querer reforços de peso, de primeira prateleira, né, com esses 2 obstáculos. Então você tem que fazer malabarismo, entendeu? Você tem que buscar bons jogadores. E às vezes os bons jogadores não são conhecidos. Repito, o João Pedro até ontem era bagre. Agora tem muita gente falando que é o novo 9 da seleção, porque fez 2 gols contra o Fluminense. O Fluminense é um time inferior, tecnicamente, a quase todos da Premier League. E o João Pedro brincou na Premier League. E quando ele era convocado, ele era bagre. Então, só para usar como exemplo. Então, é difícil buscar esses grandes nomes no mercado. Então, eu acho que a aposta, às vezes, vai ter que ser feita. E talvez por que o Flamengo esteja há muito tempo na Rússia? Carrascal, Ezequiel Barco. Porque talvez na Rússia você convença mais jogadores para vir para o mercado sul-americano, porque lá você não disputa Champions, do que, de repente, de outros mercados. Então, não é um mercado fácil, entendeu? Mas eu acho que o Flamengo tem que buscar um nome de mais impacto. Eu acho que é o perfil, eu acho que nessa janela precisa, entendeu? E depois analisa algumas apostas, mas algumas apostas mais certeiras, né? O problema do Johnston não são os números só deles, né? Mas também a questão de lesão, enfim. Eu acho que você tem que, até nas apostas, você tem que ser mais certeiro também. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.